Oba, pessoal do Papo de Engenharia, estamos começando hoje mais um Papo de Engenharia. Hoje nós estamos batendo um bate-papo saudável e enriquecedor que vai ser com a engenheira Gabriela, a engenheira eletricista Gabriela Gabriela Rosa. Gabriela Rosa. Nós vamos ver um papo muito bom com a Gabriela e vocês vão ver que o papo é bom. É sobre a questão, principalmente a questão de carros elétricos e sobre a questão de transição energética. Nós vamos conversar sobre muita coisa. Mas antes disso, nós vamos fazer o nosso merchandising aqui dos nossos amigos. Ó, Jorge Omar, da Abraip, Associação Brasileira de Empresas que faz inspeção acreditada, faz inspeção predial de gás, né? Residencial e comercial. O IBEC, é o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo, do Paulo Dia, não sei se você já ouviu falar, é um dos maiores engenheiros da relação de engenharia de custo do Brasil. Tem lá o IBEC, quem quiser fazer curso para o IBEC, liga para lá, diz que assiste o Papo de Engenharia, tem desconto. E a Contec Engenharia, que é do meu amigo Barato, que hoje não está aqui porque teve um problema de dodói, está meio doentinho e tal. Ele está tentando resolver lá os problemas de saúde dele, mas nada que nos próximos podcasts ele vai estar presente. Então é isso. Eu queria agradecer, viu, Gabriela? Você foi indicado por um amigo meu, um cara que eu tenho a maior consideração. Tenho mesmo. Eu não conheço ainda há muitos anos, mas para conhecer ele, uns 10 anos que eu conheço ele, mais ou menos. 9, 10 anos. E ele me indicou você para a gente conversar um bate-papo. Falou, olha, a Gabriela Dias, que sabe tudo, sabe tudo de carro elétrico e tal, vai te dar um bate-papo. Tal. Mas antes da gente entrar nesses assuntos, eu queria que você desse uma característica sua de como é que você transitou pela engenharia, de onde você veio para você chegar a engenheiro eletricista. Que engenheiro eletricista, vamos combinar, é uma das engenharias mais complexa que tem. Diga. Bom, eu agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui. Gosto sempre de estar conversando, batendo esse papo, porque é aprendizado para quem tá nos assistindo. E para quem tá? Para quem tá na mesa, a gente sempre aprende um com o outro e gera relacionamento, gera aproximação entre as pessoas, né? Isso é muito importante pra gente. Eu sou engenheira eletricista, de fato. E assim, eu costumo dizer, sempre que alguém me pergunta como eu escolhi engenharia elétrica, que não tem exatamente uma história tão bonita assim, né? Porque quando eu estava no ensino médio, no último ano, eu era bem novinha, 17 anos que eu terminei o ensino médio, né? Eu tinha que Você era escolher a da minha onde? carreira. Do Rio? Pois então, né? Essa é a outra pergunta que as pessoas fazem e eu falo, gente, é uma longa história. Porque, assim, eu nasci em Barra do Piraí, que é interior do Boa estado do Rio de cidade, nossa, Janeiro. conheço. Sou suspeita pra falar porque eu gosto muito de Barra do Piraí, toda a minha família vem de lá. Então, eu nasci lá. Na verdade, cresci em Mangaratiba, que é Costa Verde. É também um lindo lugar, Nossa, um também. espetacular Outro lugar que eu adoraria morar lá. E aí, depois eu retornei pro interior para poder estudar, porque eu me formei em engenharia elétrica pela Universidade de Vassouras. Na época, era a Universidade Severino Sombra, de Vassouras. É uma cidade também maravilhosa. Né? Então, eu tive essas Você, experiências nessas cidades todas que você teve, de morar em todas essas cidades. Mas aí. E aí, o que acontece, né? Eu sou de Barra do Piraí. Eu gosto de dizer que sou de lá. Atualmente estou no Rio de Janeiro, nas capitais, porque é onde está a coisa, onde acontece, onde está a demanda de serviço. Porém, permaneço com os meus clientes, com os meus serviços, com os meus amigos, meus parceiros, né? Todas as pessoas que se formaram comigo. No interior do estado. Mantém o relacionamento lá, isso é bem legal. E vai lá de vez em quando? Vou lá frequentemente, aliás, né? E estou envolvida até, inclusive, em alguns projetos na cidade. Tenho a inspetoria do CREA através de Barra do Piraí. Foi a primeira vez que eu entrei, né, no CREA. Foi através da inspetoria de Barra do Piraí. Ainda permaneço inspetora do CREA. Então, assim, tem muita história, tenho muitas pessoas, muitos clientes, tem muita coisa lá. Então, por isso, quando alguém me pergunta de onde você é, gente, é uma história muito grande. Me lembrei do outro, eu sou do mundo. Sou do mundo, é exatamente isso. Porque a gente mantém essas relações em todos esses lugares. Aí você se formou lá e você foi trabalhar onde logo depois? Então, você foi para empreendimento,
foi empreendedor ou Essa você é a chegou a outra trabalhar? parte, essa é trabalhar... outra parte da história, né? Porque eu é. tava, por que que eu escolhi engenharia? Eu era de Barra do Piraí, certo? Nossa família se mudou pra Costa Verde. Quando eu tava no ensino médio ali no finalzinho, eu era muito novinha, como te disse, né? E eu tinha que escolher uma profissão. Eu já sabia que ia sair do ensino médio e ir pro ensino superior, graças a Deus, graças à minha família também, que me permitiu poder fazer essa escolha, né? Tem toda uma história, É porque não é mas fácil, não, né? não Não é é fácil. fácil. Estudar engenharia não é fácil. Não, não Toma realmente. praticamente o dia todo, praticamente exige que você estude. E se Sim. você quer ser um profissional de alta qualidade, você tem que se interessar, tem que mergulhar. Mas diga. Exatamente. E aí, o que acontece? Eu já sabia, na verdade, nessa época, eu era uma pessoa, eu gosto de falar isso, porque é importante para quem tá nessa fase criar identificação. Não, isso que quando a gente está falando aqui, está falando, tem gente que, nossa, que é estudante de engenharia, é Sim, recém-formado, e essas coisas que a escola de engenharia não dá, essas coisas que a escola de engenharia. A gente tem uma discussão sobre a escola de engenharia, você sai da escola de engenharia, ninguém te fala nada, bota você para fora, se vira aí, campeão, agora. Os caras não exato. te deram. Tá, olha, tem esse caminho para seguir que a gente discute. Tem um empreendedorismo. Se você quiser ser empreendedor, faz isso, isso. Olha, tem concurso público, tem empresa para você trabalhar, fulano, ciclano. Mas siga, senão eu fico cortando. Não, mas essa conversa aqui Isso, que é interessante, também. né? São esses ganchos, inclusive falando sobre educação tradicional, inclusive no próprio ensino médio, tanto na faculdade quanto no ensino médio, a gente sente falta disso, né? Desse direcionamento mais robusto, que tenha sentido com a realidade. Eu acho que é isso. Então, ainda falando do ensino médio, eu tinha que escolher uma profissão. Falei assim, gente, eu vou fazer. E eu gosto de falar isso para todo mundo que tem que escolher uma carreira, que tá no pré, porque nessa época eu era boa em humanas. Eu me destacava, assim, eu sempre tive ótimas notas em todas as disciplinas. Mas nas humanas eu me destacava um pouco mais. Eu escrevia muito bem, eu gostava de, de, de lidar mais com De matérias de falar, eu humana. acho que você. Exato. Eu De tinha essa coisa da comunicação. comunicação. E aí, quando eu fui fazer um levantamento do que eu poderia fazer se eu fosse para humanas, eu falei assim, gente, isso não tem nada a ver comigo. E aí, eu nunca vou me esquecer disso. Teve um professor meu que me falou uma coisa que mudou minha Do vida. ensino No médio, ensino médio, ainda. ainda. Ele falou o seguinte, olha só, Gabriela, você tem que escolher a sua profissão não pelas disciplinas, né? Porque a gente sempre pensa, vou passar 5 anos estudando isso aqui e eu não sou... Não é pelas disciplinas, porque a faculdade você vai te exigir estudar muito todos os anos, não importa qual delas você Enquanto escolha. você viver, vai ter que Vai estudar. ter que estudar. Você tem que escolher principalmente pelo exercício da profissão. Porque você vai fazer todos os dias isso na sua vida. Então você tem que ter a ver com as habilidades que aquela profissão exige. E aí, quando eu fui fazendo esse levantamento, eu pensei, falei assim, realmente eu sou uma pessoa dinâmica, eu sou uma pessoa que gosta de resolver problemas, sou uma pessoa que gosta de me envolver com pessoas. Eu sou mais dada a coisas, a projetos, a problemas, a coisas, né? Resolver. Exato. Soluções. Soluções. Eu não sou tão dada à saúde, por exemplo, nunca foi assim, essa coisa, nunca tive isso de tratar de pessoas, assim, diretamente, nunca foi minha habilidade. Minha avó, inclusive, fala muito isso, né? E aí, eu pensei, falei, engenharia. A gente bateu um papo, falei, cara, engenharia faz total sentido comigo, porque engenharia é uma profissão dinâmica, é uma profissão de transformação, é uma profissão de execução, de solução. E aí eu não sabia qual, E tá? que tem um leque muito grande, amplo, onde você pode, mesmo estando na engenharia elétrica, pode depois pesquisar outros caminhos. Com certeza. E eu não sabia qual, sempre fui sincera sobre isso. E aí a gente fica entre as engenharias tradicionais, né? Engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia na época, engenharia de produção. E aí eu vou ter que, né, dar uma gratificação aqui. Tem que falar a verdade que o meu pai teve algum peso nisso, porque o meu pai, ele construiu carreira na indústria, né? Técnico de eletrônica e Qual a indústria, tal. sabe qual foi? Meu pai, ele teve diversos cargos dentro da zona portuária. Ah, Então, trabalhando com manutenção. Trabalhou na CSN, Porto, Sudeste, Porto do Espírito Santo. Então, assim, desde Isso pequena... te deu também eu acho que meu pai... uma certa motivação. Exato, porque não especialmente pela eletrônica, mas por como ele falava das coisas, como ele falava do trabalho. Então, com certeza, meu pai é uma grande inspiração na minha vida, as pessoas Ele que estão perto. ele enriquecia, né? Isso, de como lidar com os e problemas. te dava um entusiasmo, né? Falei, é isso. Exato. E só pra gente não se alongar muito aqui na minha história, né?
E aí eu fiquei na dúvida qual delas escolher. E eu entendi que a engenharia civil, a engenharia elétrica ia ser alguma coisa que Uhum. tivesse mais a ver comigo. Na época, o que que eu fiz? Eu pesquisei algumas aulas mesmo de faculdade, comecei a Uhum. assistir alguma coisa. Não, acho que o mercado de energia, o mercado de engenharia elétrica tem muito campo, é muito abrangente. E eu escolhi engenharia elétrica, de fato. Então, assim, pra quem, deixo isso aqui como dica, pra quem quer escolher, não tem experiência com a elétrica, não tem experiência com qualquer outra área que seja, isso não é fator determinante. Não é. E eu digo por ser experiência, ser prova Tem viva disso. Entendeu? o presidente do CAL, mas fugiu o nome agora aqui do presidente do CAL, falou que os filhos dele fizeram teste vocacional, né, Uhum. que ajuda pra caramba. Eu não sei, eu não fiz, eu não me lembro de ter feito teste vocacional. Eu não fiz, mas assim, o que eu tiro pra mim de experiência Sidney Menezes, me lembrei agora, meu amigo Sidney Menezes. é que isso não é, assim, as coisas que a gente vive, principalmente quem a gente é quando é muito jovem, então, não é determinante. Eu acho que o que determina um bom profissional é a garra que você tem para buscar, para aprender, para se dedicar, para estar atualizado e, obviamente, ter fit com as habilidades. Então, assim, se eu tô numa profissão que é para resolver problema, eu tenho que gostar de resolver problema, eu tenho que ser dinâmica, eu tenho que ter essa Você capacidade, aumentou o seu entendeu? grau de. Você chegou a fazer mestrado, doutorado ou ainda não? Não, pós-graduação ainda. Esse é Ainda, um outro ponto. bom, mas você tá na linha de fazer o mestrado Tô na linha, mas o fato é que eu sou empreendedora, é né. empreendedor. Então é muito difícil a gente Ah, você, empreender. quando você sai da universidade, isso é bom. Quando você sai da universidade, aí você vai para. Eu vou pra quando eu saí da universidade, na verdade, eu meu Deus, eu gosto de falar e mais uma vez eu gosto de ser realista, que é porque eu senti falta de ver isso nas pessoas, na internet ou o que seja, né. É aquilo, você não é mais estudante nem tá empregado, você é o quê? Né, empregado. Eu nem sei, né? Você está desempregado, gente. Né? E Você eu saiu da gosto. escola desempregado. Né, não estava em lugar nenhum, estava desempregada. Mas por que que eu gosto de Uhum. falar isso hoje, tendo oportunidade, tendo lugar de fala? Porque mostra mais uma vez que o fato de, às vezes, você não estar enxergando oportunidade perto de você, Isso né, não, não é determinante, é você que vai não justifica atrás. que vai dar errado. Não, exatamente. Então, realmente, eu passei por essa fase de ter sido uma ótima aluna, do meu ponto de vista, ter feito um estágio de nível superior excelente, que foi numa empresa de Qual, manutenção, hein? foi na MRS Logística, né. Ela Uhum. não é empresa de Uma manutenção, na empresa verdade é uma enorme, imensa, concessionária, do Brasil todo. mas eu fiquei no setor de manutenção, fiz Senai muitos anos, fiz curso de aprendiz, fiz, Cefet, tudo que você imagina desse sistema aí, eu fiz. O que me O que te deu você se considera preparada. preparada, exato. Então, assim, eu saí da faculdade bem preparada, bem formada. Na época eu já falava inglês, já tinha vários cursos de Você sabe que isso é qualidade. uma coisa que você não fiquei surpreso, que é o que eu defendo. Entendeu? A gente defende, o Barata não está aqui hoje, o Barata tá doente, não pôde vir hoje nesse podcast, mas isso é o que a gente defende. A gente defende que a universidade, dentro da universidade, a universidade tem que clarear para o cara, tem que dar esse tipo de caminho, dizer, olha, o que, que existe lá fora, dentro da engenharia, que você pode fazer. Eu Exato. acho, e você se preparou. Inclusive, desculpa, quando você está naquela maré de que não estou fazendo nada, aí você vai fazer um curso de inglês que não vai te atrapalhar. Ele É. vai agregar, aí vai te dar um salto qualitativo muito grande. Mas aí diga, aí você foi fazer, E você assim, saiu da saí da faculdade, universidade bem preparada e não tinha oportunidade, cidade do chegou a interior. procurar, Exato. Mas aí a gente vai atrás, vai correndo, vai falando com as pessoas. Na época eu dei aula particular, eu dei cursinho, assim, tudo elétrica, tá? E aí nessa época eu já começo a trabalhar com reparos elétricos, porque eu já vinha desde a faculdade fazendo vários cursos nessa área, que é a área mão na massa mesmo, fazer serviço elétrico, tá? Substituição de eletrocalha, reparo elétrico. E sendo já engenheira, e comecei a trabalhar com isso. E aí surgiu a oportunidade de começar a trabalhar com solar e ao com mesmo engenharia tempo, com com energia energia solar, solar. e ao mesmo tempo surgiu a oportunidade de começar a dar aulas para nível técnico, uma escola Sobre energia pequena, solar, não. não, Não, eu quero instalação ser elétrica. elétrica. Então, assim, na época eu lembro que a minha carga horária era muito reduzida, assim, eu ganhava pouco, né, enfim. Mas foi um pontapé Mas ainda estava lá inicial, em Barra do Piraí. lá do Piraí. E aí,
eu peguei essas janelas, essas pequenas entradas que eu E tive. foi ganhando algum, e fui. algum dinheiro ali. Exato. Então, nessa época, eu dei aula, trabalhava com um projeto de energia solar e reparos elétricos, instalação Esse elétrica. projeto de energia solar eram projetos ou era venda? Não, Ou projeto. projetos? Projeto. E aí, nessa época, eu já tinha algum conhecimento sobre energia solar, porque ainda na faculdade eu estudei sobre isso. Meu TCC foi sobre isso, a gente conseguiu publicar artigos científicos sobre isso, com a ajuda da universidade também. Um grande abraço para os meus professores de lá. Quais professores? Diz o nome dele. O nome, né? Olha, o É. meu professor orientador foi o Alex. Alex Ferreira, abraços, Alex. É um cara, assim, extremamente competente. Mesmo Tá na hoje, universidade tá até hoje, lá, tá lá em Vassouras. E olha, eu acho isso muito, muito legal, porque eu admirava muito ele, e mesmo hoje, depois de tantos anos e tendo conhecido muitas pessoas, eu ainda acho ele uma das pessoas mais competentes que eu conheço. Então, assim, isso é bem legal. E vários Esse é um outros. reconhecimento de que É. ele te deu uma alavancada Tem boa. um professor também que é o professor Bento, que é um professor que sempre acreditou muito em mim, me colocou em todos os projetos que a universidade tinha, me chamou para palestrar, tá sempre conversando comigo. Então, até esse dia estava na universidade conversando com eles, participei de um podcast também, falando sobre o relacionamento que eu ainda mantive com eles, sabe? Então, isso é muito grandioso para mim. Enfim. Enfim, E você aí, aí vai trabalhando. nessa época, eu comecei a empreender. E a gente chegou até aqui. Aprender o quê? Criou uma empresa. Qual a empresa? Ó, esse Como é o nome ótimo, da né? empresa? O nome da minha empresa é Elon Energia Inteligente. É o quê? Elon Energia Inteligente. Elon. Elon. Elon Elon. Energia. É I-L-O-N? ELLON. É E-L-L-O-N. Isso. Tem gente que chama de Engenharias Elon. Inteligentes. Isso. É aonde? É lá em Barra. Começou lá em Barra. Hoje ela tá aqui no No Rio. Rio. E aí, no meio disso tudo, fazendo tudo, buscando os caminhos para Você fazer criou dar essa certo, empresa eu criei essa empresa sozinha. E aí, como é que foi o primeiro embate? Quando você tem uma Então, empresa, criei uma empresa, registrei, paguei tudo e É aí tal. que começa a grande história, eu acho, né? Então, Que boa. ninguém ensina pra gente. É. A gente aprender em lugar nenhum. Não aprende, ninguém dá. Não tem almoço de graça. Não tem, rapaz. E aí você. Como é que foi, amor? Aí você fez o quê? Falei assim, eu tô metendo a cara. E aí dava dando aula ainda para poder se manter, pagar os reboletos e tal. É isso, eu fazia os serviços elétricos nessa época Aparecia também. o serviço elétrico lá de Barra, você fazia. Sim. Nessa época eu também comecei a atuar com o padrão de entrada. Então, ou seja, instalação elétrica, no contexto geral, eu pegava tudo. Projetos de prestação, prédios, comércios. Então, essa questão não existe muito lá. E eu falo, inclusive, muito sobre isso quando a gente está falando sobre interiorização de programas do CREA. Em tudo que a gente conversa sobre interior, eu gosto sempre de colocar esse ponto, porque eu entendo essa diferença de como as coisas funcionam aqui e como funcionam lá. Você é produto de lá, da terra, né? E lá não tem essa oportunidade de grandes obras. Isso não tem lá. E aí eu não tive essa oportunidade lá. Mas o que tinha eu fazia. Nessa época foi uma correria. Óbvio que a gente, quando começa um negócio, a gente não sabe o que nos espera. Eu passei por essa fase. Como que faz para crescer a empresa? Qual o certo? Como que Aí tem contador, você, e aí começa, você fala assim, caramba, eu me meti numa furada. Não, menor noção. Mas aí você é guerreira. Fomos. Aí eu comecei também na inspetoria do CREA, nessa época em Barra do Piraí, ou seja, né? Por isso que quando alguém me pergunta de onde eu sou, eu gosto de falar que sou de Barra do Piraí. Porque o que eu sou hoje começou lá, né? Tudo que eu faço começou lá. A grande subida do GD, que é solar fotovoltaica, que a gente vai começar a falar aqui, começou lá. Então, eu sou produto de lá, não tem como dizer o contrário. E aí vim pro Rio já com a empresa, correndo atrás de oportunidades aqui, né? Vim sem conhecer ninguém. Batendo nas portas. É isso. Mas dessa vez a gente só precisa dos amigos, aí alguém te dá uma força. Pois é, e aí você conhece um, e aí conhece outro, e vai em evento, e faz network. Então, assim, deixo mais uma vez aqui. Pra quem tá começando um negócio agora, pra quem quer começar, é correr atrás mesmo. Vai errar, a gente vai errar mesmo. Mas errando que você aprendeu. É antigo isso, né? De fato. Erro e acerto, erro e acerto. Você vai errando e acertando, né? E buscar, né, os relacionamentos, tá? Porque eu acho que o grande divisor de águas da minha vida, além da próprio conhecimento técnico que a gente foi e ainda busca, foi conhecer as pessoas certas, fazer os relacionamentos. Só o conhecimento técnico não te leva para nada. Exato. Eu costumo dizer que a gente precisa na vida dos amigos e dos credores. Exato. Mas diga. Ai, meu
Deus Os do credores, céu. precisa dos credores. Mas Mas aí, é isso. bom, aí você veio para o Rio e aí tocou o negócio. Como é que você começa nessa questão da transição energética mais ligada à questão fotovoltaica? Como é que é? Bom, quando eu comecei em solar, né, quando todo mundo que trabalha com solar já há algum tempo começou, não existia esse conceito de transição energética. Hum. Esse conceito é um conceito novo. A gente falava ainda na época muito de renováveis, de sustentabilidade, né? A gente já tinha os ODS, obviamente, mas não existia de fato uma preocupação sobre isso nessa época. E aí, quando a gente começa, o solar, ele tem uma história, ele é curto, o setor solar fotovoltaico, do meu ponto de vista, ele é recente, ele é jovem, mas ele já tem uma história muito marcada por muitos acontecimentos, né? A gente teve um marco regulatório, a gente tem muitas mudanças acontecendo o tempo inteiro. E isso traz pra gente um desafio de estar Inclusive já sempre. tem até gente querendo taxar. Na verdade, quando a gente teve o marco regulatório, né, isso foi muito vendido, inclusive, muito, infelizmente, vendido também por pessoas que trabalhavam com solar, integradores, para vender. Bom, é uma etapa que passou, quem fez isso fez, sabe por quê e sabe por quê, foi legal ou não foi, mas não tô aqui para dizer isso. Mas a gente, quem passou por isso tudo, sabe o que significou. E aí, falando disso de taxar, nossa, isso aí já é a palavra que mostra o quanto de mudança a gente tem no setor o tempo inteiro, sabe? Porque, E. bom, porque a mudança, porque a transição energética, a gente pode estar falando de eólica, pode estar falando de solar, pode estar falando de biocombustível, pode estar falando de energia nuclear, pode estar falando É, de etanol, pode estar falando, quer dizer, a matriz energética brasileira é bem diversificada. E você está trabalhando na energia solar, você vê como é que é a oportunidade que você tem de levar isso à frente. Um dia eu fui um debate sobre energia solar que cresce no Brasil a olhos vistos, assim. não, o solar ele disparou, né? Ele superou muitas expectativas. Inclusive, tava almoçando agora falando sobre isso, né? A gente tava falando sobre carregador veicular, sobre Isso, que é um né, outro nosso que a gente vamos a conversar. diretriz que saiu semana passada do Ligabom a respeito disso, e eu fiz a seguinte observação. Nossa, que impressionante. Eu tô aqui avaliando tecnicamente uma diretriz de um tema que não existia quando eu comecei a empresa, É. alguns anos atrás. E hoje eu trabalho com alguma coisa, né? Eu comecei a minha história trabalhando com solar, com um tema que não existia quando eu comecei a faculdade. Então, assim, Não, observe porque na faculdade não como. fala, acho que até hoje, eu não Não, sei se é mas na graduação, isso. fala dessa transição, eu nem sei se faculdade de engenharia elétrica fala que existe solar, existe eólica, existe essa, eu não sei, Atualmente sim, sim, né? Porque a gente já. A não tinha gente. como não. Mas na época que eu estudei, a gente não tinha essa projeção. A gente trabalhava, assim, matriz majoritariamente hidrelétrica e ponto. O solar, eu lembro que o solar era lá, uma fatia Eólica, pequena nunca da ouvi pizza, falar. entendeu? Então, as termoelétricas, que já tinham, a gente já, né, As sabe como termoelétricas, funciona. Mas, assim, jamais a gente mas imaginou. termoelétrica também era gás ou era óleo diesel também? Ficava naquele Sempre mesmo. existiu essa questão de queimar para Hum. poder, né, a gente ter a nossa demanda. Mas aí você vai nessa batida da energia solar, mas você tem um viés em cima do carro elétrico, e você começa a estudar essa questão. Me fala um pouco sobre isso, como é que é? O carregamento veicular é um tema bem recente agora, né? Inclusive tem umas legislações que estão saindo aí, Muito, é um tema recente, um até do tema, bombeiro. sim, um tema bem recente, por quê, né? Quando a gente começou com os carregadores, com os carros elétricos aqui no Brasil, isso aí, gente, olha, eu vou falar, tem o quê? 2 anos pra cá, alguma coisa assim que a gente realmente tem pessoas interessadas. Ninguém falava sobre isso, não existia uma norma, mas como quase tudo que acontece aqui, a gente só pensa em marco regulatório, em normas, depois que o negócio já está acontecendo. Mas não existia nada sobre isso. E agora, do último ano para cá, vamos dizer assim, a gente realmente começou a observar. Em São Paulo, eu estou sempre lá por questões de trabalho, a gente viu primeiro esse aumento de pessoas usando Usando carros carros elétricos. elétricos. E aqui no Rio, a gente começou a realmente sentir o interesse
das pessoas em comprar e usar esse tipo de carro. E aí, como é que isso aconteceu, né? Um X morador, vamos falar de região metropolitana, que a gente está falando de prédio. Um morador comprou, foi lá, instalou uma tomada na sua garagem lá do seu edifício. Um outro morador comprou, instalou lá um carregador no seu edifício. O edifício X. E aí ficou essa coisa pontual, pulverizada. E aí muita coisa, isso não vai crescer, isso não vai para frente, isso não vai gerar demanda, isso vai ser esquecido, isso aí. Então houveram essas crenças. No entanto, a gente observa, contra fatos não há argumentos, que as pessoas vêm se interessando cada vez mais por isso. Eu, por exemplo, acabei de fechar essa semana um projeto muito interessante para 23 pontos num único condomínio. Mas aí tem uma Então, discussão boa sobre isso, né? e aí, Aonde vão colocar esses pontos de abastecimento? É exatamente. abastecimento E o nome? aí, abastecimento, Abastecimento. carregamento, né? E aí, o que acontece? Quando a gente começa a ver esse interesse crescente de moradores de condomínio, vamos focar aqui em moradores de condomínio, querendo instalar carregador veicular, a gente já precisa se preocupar. Porque quando a gente está falando de condomínios, a gente está falando do bem comum, a gente está falando de uma legislação ou de uma regra que é comum, que atende a todos nós. Então, a gente precisa começar a estabelecer regras a respeito disso. E aí, como é que a gente como que a gente estabelece essas regras? Primeiro, o requisito é segurança, né? Ponto. E aí, falando agora, o que eu vou começar a falar se aplica tanto para uma casa, que é uma entrada individual, quanto para condomínios. Mas em condomínios o peso é muito maior porque a decisão é coletiva, né? O impacto é coletivo, aliás. Quando a gente fala de segurança, primeiro ponto, você está instalando um carregador veicular. O carregador veicular, ele é uma carga, né? Ou seja, ele consome energia e ele precisa seguir as normas de instalação elétrica. E aí, o que acontece? Muita gente não tinha percepção, ou ainda não tem, de que o carregador veicular, ele tem uma potência significativa. Então, a gente gosta sempre de comparar o wallbox, que é o mais comum, que é o 7.4, com o chuveiro. O box é o O wallbox é um um tipo tipo de de carregador. carregador, né? Ele tem uma potência comparada com um chuveiro elétrico de 7.500 aí, né? 7.500. Entendeu? Ou então, tem muita gente, já vi muita gente comparando 4 ar-condicionados, enfim, óbvio que vai depender da potência do ar-condicionado, uma série de coisas. Mas entenda que quando eu tô com o meu carregador funcionando, eu estou exigindo da minha rede, da minha instalação, uma demanda de 100% em cima da potência que eu Então, vou o que você dissipar quer me ali. dizer? É o seguinte, que num lugar eu não posso ter 10 pontos e carregar 10 carros de uma vez. Exatamente. Por quê? Porque se eu tenho 10 pontos carregando ao mesmo tempo, sem nenhuma gestão de como esse carregamento está sendo feito, significa que eu tenho 10 pontos com 100% de demanda. Eu tenho 10 vezes aquela potência daquele wallbox, Porque entendeu? eu posso estar E carregando. aí a gente entra num aspecto super crítico que é, eu posso gerar uma sobrecarga na entrada de energia desse condomínio, certo? E aí, como que se resolve isso, certo? Boa. Porque é coletivo. O diagnóstico foi bom. Qual é a solução? Bom, eu adoro esse assunto, É. de fato, porque essa é uma solução que exige que a gente faça as coisas corretamente. E sempre que eu falo com síndicos, eu gosto de explicar como funciona corretamente para eles saberem quem estão contratando, certo? Então, como que eu vou saber se uma entrada de energia comporta ou não uma determinada carga? Detalhe, supostamente toda adição de carga deveria ser informada à distribuidora, mas isso não é feito. Supostamente não. O correto era isso. Que você estava correto, Vai. seria o seguinte: eu tenho 10 carros para carregar, eu tenho que falar com a divisão. Você tem que falar com a distribuidora, você está Não, adicionando nós vamos carga. nós vamos aumentar. E aí, desde o ano passado, a Light já inseriu no Recon as diretrizes dela para carregamento veicular, mas retornando aqui à solução da questão. Como é que a gente faz? Né? Como que eu garanto, como que eu sei se aquela entrada de energia tem demanda? Bom, toda vez que você projeta uma entrada de energia, você calcula a demanda com base na carga que você tem lá. E aí você vai determinar qual a seção dos condutores e o valor de proteção dos disjuntores. Então, se eu tenho um projeto atualizado, uma reforma recente e etc. E eu entendo ali, eu sei que eu tenho espaço de carga, isso já é uma forma de se resolver. Por quê? Eu vou adicionar 100% vou considerar 100% dentro desse cálculo de carga e demanda, vou refazer os cálculos e entender, será que isso aqui vai atuar minha proteção em geral? Mas essa não é uma realidade da maioria
dos condomínios. Além disso, quando a gente faz cálculo de carga e demanda pela metodologia da Recon, a gente considera os fatores que a própria distribuidora dão pra gente. Isso não quer dizer que na prática seja de fato aquilo que aconteça. Então, qual que é o ideal? A gente colocar um analisador de energia. Por quê? É um equipamento que a gente instala na entrada de energia e a gente consegue, dentre vários parâmetros elétricos que a gente lê lá, várias grandezas elétricas, a gente vai conseguir observar demanda e corrente. Ou seja, eu vou conseguir ver durante um determinado período, e aí tem os pré-requisitos, tá? Para quantos dias tem que ser, parará, prodiste, um monte de coisas. E depende também do que eu quero ler naquela análise, mas no conceito geral, eu vou conseguir ver o quanto de fato que está rodando de corrente naquela instalação. Posso dar para eu entender? Você sabe, eu sou engenheiro mecânico, então eu tenho Sim, você tem que ter uma dificuldade. Não, eu tenho dificuldade, não é você. Se assim, deixar... Assim, não tem nenhum problema. Assim, o que nós estamos preocupados lá no prédio, no meu prédio não, mas que eu não moro, o prédio de todo mundo é que vão ter carros elétricos e que vão se instalar lá para abastecer. Eu aumento lá a demanda e tudo direitinho. Quem acompanha, quem faz esse projeto? O eletricista ali da esquina pode vir, você acha que ele tem aquele rapaz bom pra caramba, que faz eletricista, às vezes até um técnico de eletricidade. Será que ou isso demanda um projeto de engenharia para aquele prédio, para aquela determinada, ou cada carro tem uma característica, quer dizer, o carro da BYD, que a gente não é diferente do carro da... Entendeu? Como é que for isso para as pessoas leigas? Porque o cara compra, porque acha que é barato. Tem um amigo meu que fala: olha, eu gasto agora R$ 300 por mês. Eu gasto R$ 2.000, mil e tantos reais de gasolina. Né? Mais ou menos R$ 1.000 de gasolina. O cara gasta R$ 300 por mês. Ele vê essa codificação, ele avalia isso e acha que é um negócio bom. Mas nós estamos querendo saber da preocupação que se deve ter com essa dinâmica dentro de um prédio na hora de carregar. Ou dentro de um prédio, ou mesmo dentro de um posto de abastecimento. Ou na Avenida Brasil ali, que ainda não saiu. Não sei se você já viu, tá ali parada ali, ainda não saiu. Como é que essas coisas funcionam? Olha, essa é a pergunta. É do milhão, não? Essa é a Quem pergunta responder, do milhão. fica... Essa é a pergunta. Porque dentre várias outras coisas que eu posso dizer aqui, e assim, a gente tá num bate-papo legal, ele é não linear, um bate-papo não linear, a gente não tá linear, mas é bom porque isso deixa muito aberto pra gente falar desse tipo de coisa. O correto mesmo é que esse tipo de serviço, como qualquer outro serviço de instalação elétrica, ou de solar fotovoltaico, ou de reforma de PC, ou de qualquer coisa dessa que seja feito por um responsável técnico. Ponto. Então, assim, mas o fulano é muito bom, né? Alguém que me indicou, uma pessoa que sempre... Não existe essa pessoa. Então, eu sempre vou defender essa bandeira. Existe o responsável técnico. Tanto o técnico em eletrotécnica, quanto o engenheiro eletricista, dentro das suas atribuições profissionais. Então, assim, qual é o certo? Isso deixo até aqui de chamada para os síndicos. Exija a RT, exija a TRT, busque para saber se essa empresa está cadastrada no conselho, exija todas as documentações desse serviço, porque qualquer coisa que é feita, qualquer serviço que é feito, tem uma responsabilidade técnica que pode ser convertida, inclusive, em responsabilidade criminal, caso algo aconteça. Então, assim, esse é o correto. É por isso que existem os conselhos. É por isso que existem as ARTs e as TRTs. E eu, especialmente, não faço distinção entre técnico ou engenheiro nesse aspecto. Eu acho que todo mundo pode e deve trabalhar, cada um dentro das suas atribuições. Eu não acho que isso seja especialmente um serviço de engenheiro, mas eu acho que é um serviço de quem tem experiência, principalmente com instalação elétrica, tá? Porque é um serviço muito holístico, vamos dizer, de certo ponto, assim, ele contempla várias coisas. Quando a gente fala de carregador veicular, a gente tá falando de instalação elétrica, ABNT, 5410 mesmo, tá? A gente pode estar falando em alguns outros aspectos de outros níveis de tensão. A gente está falando das normas ABNTs também para carregador veicular específicas
dentre outras, envolvendo inclusive aterramento. A gente está falando de normas do bombeiro, a gente está falando de uma gama de conhecimento que é necessário para que você Por realmente isso que faça não, o serviço eu de corretamente. alguma maneira, por isso que não pode ser uma pessoa leiga ou uma Não, pessoa experimentada, ou uma de pessoa modo experiente. algum. Tem que ser um profissional responsável. Eu acho até, para defender a nossa confraria aqui, a nosso corporativo, eu acho até que o engenheiro é mais voltado, né? Mas eu acho que o técnico pode trabalhar nisso sem nenhum problema. Mas acho que o engenheiro é mais voltado na medida que se for um carro, se forem 2 carros, se forem 3 carros, aí conforme vai aumentando, e é possível, os carros estão muito caros agora, mas no tempo e no espaço eles vão cair de preço. Sim. Né? Vão cair de preço, porque aí eles começam a ser utilizados, a população vai verificando que eles são interessantes, e aí você consegue comprar esse carro. Eu acho isso. Você não acha também? É assim, não, como eu te falei, eu particularmente defendo a responsabilidade técnica. Eu acho que a responsabilidade técnica e, especialmente, algum grau de experiência é importante, sim. É bom você perguntar se a pessoa tem um histórico. Eu perguntaria, sendo síndica, se a pessoa tem um histórico, se ela tem um Apresentar um currículozinho de ter portfólio, feito. da empresa, entendeu? E até mesmo o modo como se fala, como se apresenta isso. Eu entendo que para o síndico, principalmente, haja algum grau de dificuldade, porque o Às síndico vezes é não leigo, é, é. ele é leigo, né? Mas assim, olha, tem tantas pessoas, procure pessoas que possam pelo menos orientar sobre isso, né? Eu tento produzir bastante conteúdo, principalmente no Instagram, Explicando isso. explicando isso, orientando. Eu tenho muitos clientes Gabriela, me diga uma coisa, síndicos. essa coisa de botar esses pontos em garagens subterrâneas, que parece que tem uma discussão sobre isso, né? Tem. Tem uma discussão barra pesada, que Assim, normalmente se orienta a botar em é. local. Assim, a primeira coisa que a gente tem que observar é a segurança, de fato, né? Então, até semana passada, a gente não tinha nenhuma previsão do que efetivamente iria vir de normativa a respeito do Corpo de Bombeiros a respeito dessa questão do local, que tipo de carregador e normas e regras. Então, o carregador veicular num ambiente, uma garagem totalmente fechada, antes a gente poderia botar qualquer tipo de carregador, qualquer forma de carregamento, né? Antes de semana passada. Óbvio que semana passada a gente teve, tá, a publicação, para quem não sabe, de um É. documento que é diretriz, que veio escrito pelo Ligabom, que é uma diretriz para todos os conselhos de corpo de bombeiro para que eles emitam os seus posicionamentos técnicos seguindo aquela diretriz. Então, isso deixou bastante gente assustada, porque dentro dessa diretriz, a gente tem algumas proibições e algumas exigências bem diferentes do que estava sendo praticado. Então, por exemplo, tá? A gente agora a gente só poderia fazer o carregamento no modo 3 ou no modo 4, que são o wall box e posto de carregamento rápido. A gente não poderia mais utilizar os carregadores que vêm com o fabricante, que são aqueles carregadores portáteis, os menores. Então, que é o tipo 2, né? Então, para garagens fechadas. E aí, eles exigiram também a questão dos sprinklers, que antes, e muita gente não tinha esse entendimento. Para incêndio, né? Para O caso de incêndio. sprinkler antes, ele era uma exigência com base nas normas do Corpo de Bombeiros para os edifícios que efetivamente precisavam daquilo com base na exigência do Corpo de Bombeiros. Isso não estava ligado, de fato, com a estação de carregamento veicular. O que significa isso? Vou instalar uma estação, mas esse local, essa casa, essa unidade consumidora não precisa do sprinkler, pela norma do Corpo de Bombeiros. Então, eu não precisaria ter o sprinkler. Agora isso mudou. Então, agora isso já virou uma exigência para todas as Então, situações. caso que garagens subterrâneas ou garagem fechada, tem que ter sprinkler. Modo 13, modo Tá? 4 no E para as sprinkler. abertas? Pois então, para garagem aberta, a gente entende com base na minha leitura da diretriz, a gente entende que a gente não teria essa mesma exigência. O ambiente aberto, ele tem menos restrições. Inclusive, um outro ponto bem relevante que veio é o desligamento
Então a gente precisa ter um dispositivo de desligamento que desligue as estações de carregamento veicular. Só que deu algum... Exato. Então antes isso não existia, a gente só precisava realmente do quadrinho lá, o quadro de proteção com DR e tudo mais. E agora veio Agora isso tem. nessa diretriz. Óbvio que a gente precisa esperar um pouco para entender do meu ponto de vista, qual vai ser o posicionamento, o que a gente vai ter publicado aqui no estado, tá? Porque ainda não tem a regulamentação do Não, Estado. isso aí, exatamente. Isso veio como uma diretriz nacional e agora a gente vai ter que dar Precisa a luz. regulamentar. Exato. Mas já é um Você sabe norte, que né? o meu medo, o meu medo é que eu só regulamente isso depois que tiver um acidente. Porque, na verdade, é assim. Eles demoram muito a regulamentar, aí tem vamos rezar que não vai ter um acidente. Mas tendo um acidente grave, aí ele faz a regulamentação. Queria te perguntar outra coisa. E você pensa que uma hora não é uma hora, não é uma coisa muito Nem longa, fala, nem pois muito grande. é, né? Deixa eu te perguntar assim. E essa questão, você lembra que uma pessoa foi carregar uma bicicleta elétrica dentro de casa e pegou fogo? Isso como é que Olha, qual é a orientação que a gente tem para dar para esse pessoal lá de casa que tem bicicletas elétricas? O que a gente pode isso dizer antes que a gente entra. crie acidentes graves? Isso entra muito dentro da minha opinião particular a respeito de toda essa Porque situação, isso né? não tem uma Não, regulamentação. não tá explícito lá a respeito de bicicleta elétrica. Aliás, do meu ponto de vista, tem outras coisas que eu, Gabriela, esperava que viessem escritas e não vieram. É uma norma que a gente uma diretriz, um documento que a gente Nem norma realmente brasileira tem, não tem nada? não, Hum. sendo específico sobre Não, bicicleta elétrica, não. não. Inclusive, essa é Ah. uma pergunta muito feita bastante, né, pelos meus clientes, os síndicos. Mas, assim, dentro do entendimento da diretriz, a gente se pergunta por que que a gente teve essa restrição com os modos de carregamento e uma série de outras restrições e a gente não falou claramente a respeito das questões de bicicletas ou scooter, alguma coisa, que a gente saca às vezes essa bateria e assim, tem riscos também. Então isso não ficou muito claro, eu esperava alguma coisa a respeito disso. E, do meu ponto de vista, falando em termos de risco, assim, os números mostram, as pesquisas mostram, a gente poderia falar muito sobre isso. A gente pode até deixar na descrição aqui desse podcast que a maioria dos acidentes envolvendo carregadores veiculares não ocorrem quando eles estão sendo carregados. Então, todo o ponto aqui está girando em torno de carregamento, estação de carregamento veicular, certo? Então, se a gente está falando de risco pelo fato de ser um veículo elétrico, a própria existência do veículo elétrico na vaga já seria um risco, se a gente fosse observar desse modo. Então, assim, isso está gerando muita discussão ainda. Deixa eu entender, você está dizendo o seguinte, que bicicleta elétrica, como não tem uma legislação específica, você orienta que as pessoas carreguem não do seu, dentro das suas casas, dentro dos seus apartamentos. Isso acaba ficando muito em função do condomínio, né? Tem condomínio que tem regra para isso, tem gente que carrega num local específico do condomínio, tem gente que guarda a bicicleta lá no lugar específico da garagem. A gente não tem uma regra assim específica de fato Mas você sobre acha bicicleta importante que elétrica. tivesse? Ou você acha que é Seria, exagero? não, seria importante que a gente tivesse uma norma que contemplasse efetivamente todo o risco sobre tudo que tem bateria, que tem armazenador, bicicleta elétrica, qualquer. Carros Entendeu? elétricos? Por que, que o negócio todo está em torno do ponto de carregamento do carro elétrico, entende? Então, eu acho que a gente precisaria de uma discussão mais abrangente a respeito de tudo isso. Você acha que É, está tendo em algum lugar desse Acho que país? todo mundo Não está tá discutindo discutindo. sobre isso. É, Eu, dentro dos meus círculos, estou de discutindo e estou amizade. gerando discussões sobre isso, porque isso é importante. E no fim das contas, isso faz parte. Faz parte a gente ter esse momento. Porque assim, Gabriela, é isso que eu te falei antes, essas regulamentações, essas leis, como lei de auto-vistoria predial só foi quando caiu o prédio, a inspeção predial de gás é quando explode, entendeu? Aí você fabrica uma lei e fabrica mesmo, cara. Precisamos de uma lei, fabrica aí. Aí precisamos. Mas eu queria te perguntar sobre o seguinte, que é sobre carro elétrico ainda. Mas só para complementar, Claro, vamos perdão, né? nessa. Do meu ponto de vista, tem muito mais coisas para a gente discutir sobre isso.
Eu acho que a gente precisa, eu acho que os especialistas do país, né, eu acho que as pessoas que entendem sobre isso, a gente ainda precisa conversar Você sobre acha que isso. tem gente que entende sobre carro elétrico no Brasil Olha, suficientemente tem para gente fazer que essa discussão de entende, qualidade? tem gente que entende Hum. de engenharia, De de engenharia, engenharia. que já Tem basta. gente que entende de norma, Hum. entendeu? Então, assim, isso é bem suficiente. Tem gente que entende de segurança envolvendo Hum. combate a incêndio. E não são essas pessoas. As coisas chegam novas, assim como o solar veio novo e é ainda um mercado jovem, e trazem demandas que geram discussões. E eu acho que o nosso papel é discutir isso, assim como eu discuti muitas vezes e ainda discuto em muitos locais sobre o solar, sobre todos os problemas que tem o Tem que falar. solar, né, os riscos de segurança no solar, as É. exigências que deveriam ter no solar e não tiveram, e Porque, todos de os alguma maneira ou problemas de que outra, tem. todas as energias produzidas, ela tem algum impacto. Pois é, e Tem um algum impacto. risco. Todas elas têm algum Então, impacto. o que eu acho sobre carregamento veicular é o mesmo que eu acho sobre o solar nesse aspecto, de que a gente tem que discutir de fato sobre isso, e tudo isso tem que ser feito por quem tem responsabilidade técnica. Entendeu? Não existe, do meu ponto de vista, a gente ter um serviço de engenharia ou um serviço técnico, mais uma vez falando que eu não faço acepção em relação a isso, se estiver dentro da atribuição do profissional, sem responsabilidade Deixa eu te técnica. perguntar que o tempo urge, o leão ruge. E aí, o seguinte, duas coisas que eu queria. Uma sobre a bateria de lítio. A bateria de lítio é mais ou menos o que eu estou pensando, guarde devido às proporções, se eu estiver errado, é mais ou menos a energia nuclear, com resíduos da energia nuclear que precisa, de alguma maneira, buscar um tratamento para aqueles resíduos da energia nuclear. Que a engenharia nuclear, os engenheiros da energia nuclear, os engenheiros brasileiros, devem produzir no tempo e no espaço uma definição de como trata, como é que faz. A bateria de lítio, segundo me consta, eu não sou especialista, segundo me consta, ela tem um Quase tempo. ninguém é especialista, vou te É, falar a verdade. eu não conheço, não. Estou falando que eu Você não ouço, que eu tá leio para entendendo. poder conversar com você. Aham. A bateria que dura 8 anos, 5 anos, 6 anos. E de que depois, o que faz com a bateria do lítio quando ela acaba? Você Ai, acha meu que no Deus. tempo nós vamos descobrir uma metodologia para poder reaproveitar essa bateria ou dar final a ela um final ambiental perfeito? Olha, eu vou dar uma resposta talvez até um pouco genérica, Hum, porque assim, uma coisa é o que a gente projeta e outra coisa é o que de fato hum, acontece. Isso tem muito a ver com transição energética também, né? Uma coisa é o que a gente deveria estar fazendo e outra coisa é o que a gente faz. hum. E como que a gente faz políticas para realmente gerar mudança e gerar impacto, considerando que na realidade as coisas são outras. Então, eu acredito que esse é um assunto que vai ser muito falado ainda, mas é um assunto que No atualmente momento não está na a agenda. gente a gente ainda está entendendo, a gente está buscando, né? O mercado está buscando desenvolver melhores O carro. tecnologias de armazenamento, não só para A veículo, própria, mas de própria armazenamento. venda do carro, né? Discutir todas essas diretrizes, essas normas, essas regras, falar sobre engenharia, amadurecer esse mercado de instalação. Eu acredito, vou ver daqui a uns 2, 3 anos, quando eu assistir esse podcast de novo, que o mercado, principalmente de carregador veicular, não vai continuar funcionando como funciona hoje, que é o seguinte, quero né, comprar um veículo elétrico, vou lá e o meu fabricante me dá aqui isso aqui, eu vou lá, chamo um eletricista, instalo, eu acho que não vai funcionar assim. Eu acho que a gente vai ter uma mudança de mercado em relação a isso. É, como muitas outras coisas, sempre tendendo às vezes, a baratear, né? E a se tornar uma coisa mais perto do consumidor ir lá, olhar, escolher e levar. Eu acredito, não sei, isso é só um palpite, mas eu acho que essa pauta a gente ainda não Não está na vai. agenda. Não, porque essas Sim. coisas são assim mesmo. Você sabe que eu militei na área ambiental há muitos anos. E quando a gente começou, quando eu comecei em 74, 75, o maior problema de poluição no Rio de Janeiro era em 75, era incinerador de lixo. O maior problema de poluição que tinha, porque todos os prédios, grande parte dos prédios do Rio de Janeiro e da Zona Sul tinha incinerador de lixo. Então você imagina, num determinado horário do dia, deve ser no final da tarde, todo mundo pega o lixo, e qualquer lixo do prédio todo, ou de qualquer lugar, e joga no incinerador, queima aquilo e joga para o ar. Isso era o maior problema que tinha, olha que coisa. Como é que resolveu? Qual foi a solução? A solução foi proibir
o incinerador em prédio. Tem prédios em Copacabana, prédios mais antigos, que ainda tem lá o compartimento do incinerador. Eles foram proibidos. Mas aí criou um outro fato. Que o volume de lixo aumentou de tal maneira que a Conlub teve que se preparar e tal para fazer isso. Isso cabe entrando Tudo tem numa impacto, agenda, né? isso cabe entrando numa agenda, e depois a gente entrou na agenda padaria. Por que padaria é? Porque padaria usava lenha. Usava lenha da onde? Do fundo de Bahia dos manguezais. O cara ia lá no manguezal, arrancava, botava lá para fazer pão e botava os fornos para funcionar e jogava fumaça para cima lá. E aí tirava, que tinha um problema de madeira. Essas agendas, eu acho que elas vão se modificando, se modernizando. Aí você vai entrando. Hoje não tem mais padaria movida a lenha, fornos movidos a lenha. Hoje, praticamente todos eles são elétricos ou a gás. Né? Ainda tem aquela questão de que o elétrico, que a madeira é melhor do que o elétrico, que o pão fica mais. Não fica nada. O elétrico é muito melhor do que o gás é muito melhor, por causa dos bicos dentro do forno que soltam a mesma energia e tal, essas coisas todas. Então, eu estou te falando que essas coisas, isso você está pensando, que você está nessa discussão. Eu também estou preocupado com isso. Eu tenho um amigo meu que está preocupado com essa transição energética. Que eu acho que o Brasil faz bem essa transição energética. Entendeu? Então, eu acho que, de alguma maneira, nós vamos ter que discutir isso nos próximos. Ah, que eu esqueci. Isso não podia vir por dentro do sistema Confecre, essa discussão? É uma discussão, já que é uma discussão técnica, você não acha? Ou acha que, como todo mundo, o sistema Confecre é só para fiscalizar o profissional? Só para fiscalizar se tem. Não acha que podia ter uns seminários, uns congressos, ou algumas coisas dentro do sistema que pudesse ajudar essa questão do carro elétrico ser mais proativa? Com certeza. Assim, eu sempre que tenho oportunidade, eu digo, porque acredito de verdade que o sistema hoje, CREA, né, ele não é um sistema que só fiscaliza, alguma coisa assim. Né? Tem vários benefícios do CREA, vou aproveitar aqui para falar. Por exemplo, vou colocar um que é o mais clássico que pouca gente sabe. É que ele tem um convênio com a ABNT. Então, quando você não tem nenhum convênio com ninguém, eu sou um profissional, eu quero consultar uma norma. Eu tenho que pagar por isso, certo? Então, para quem está no sistema, existe esse convênio, você acessa gratuitamente as normas, por exemplo, tá? Então, esse para mim já é um benefício absurdo, porque eu não preciso pagar assinatura, isso e aquilo. Eu quero imprimir, lá tem um valor reduzido. E assim, as normas são o que regem o nosso trabalho, o exercício da nossa atividade. Então, isso é super legal, muita gente não sabe disso. Dentro do sistema também está sempre tendo vários cursos, vários seminários. Eu recebo e-mail direto do CREA, de uma série de atividades que estão relacionadas. Atualmente, né, para quem quiser, até entra lá no Instagram, entra no perfil do CREA, eu sempre faço essa chamada. Tem vários programas atuais sendo desenvolvidos, então a gente já tinha o CREA Júnior, agora acho que a gente está com o CREA Jovem, tem o CREA Sustentável, tem o CREA Mulher, que já Não, mas existe há o algum que eu estou tempo. falando é da política. Da Sim, não, política eu tô da transição. aproveitando, Tá bom. tô aproveitando Não, a tudo bem, pauta gostei. Eu sempre... para falar que o CREA, que você ah, perguntou, será que o CREA é um órgão que só fiscaliza? Não, mas a gente precisa procurar, a gente precisa se envolver. Eu, efetivamente, e digo por experiência, comecei a entender melhor os benefícios do CREA depois que eu comecei a procurar pelo CREA. Então, óbvio que tem pontos de melhoria, como todo conselho. E especialmente o nosso tem muito ponto de melhoria. Mas a gente vai seguir trabalhando nisso. Só que eu acho e chamo todo o que a mundo. gente chamou para discutir essa questão do carro elétrico? Assim, eu acho que, assim, eu acho que a gente tem que se envolver, a gente tem que ser interessado, né? A gente não Claro, tem claro. só que criticar. Então, assim, eu hoje me vejo uma profissional bem mais ativa dentro do sistema CREA. Que pode ajudar nessa questão do carro A elétrico, com gente certeza, tem essa que discussão. chamar, a gente tem que criar essa necessidade, a gente tem que criar essa insatisfação de certo modo, porque o profissional um engenheiro reunido assim, a gente gera transformação. E assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, o CREA seria um grande órgão, um grande órgão não, Comentador. perdão, um grande fomentador, Uhum. exatamente. de discussões assim, inclusive no último CEP que teve do CREA, eu participei, eu coloquei como pauta, uma grande coincidência, porque a gente não se falou sobre isso, mas eu coloquei em pauta a discussão exatamente de políticas relacionadas à mobilidade elétrica. Então, assim, eu espero que a gente consiga desenvolver isso através do CREA. Eu, como profissional,
estou sempre desenvolvendo a minha empresa aqui, né, hoje eu Como é que é o faço nome da empresa mesmo? Elon Energia. A gente trabalha com projetos, a gente trabalha com instalação, a gente trabalha com fornecimento de Como é que material. encontra você, hein? Olha, ótima pergunta. Aqui acredito que a gente vai deixar meus contatos. Hum. O meu principal canal hoje é o Instagram, né? Ou o LinkedIn, mas o Instagram é Gabriela, um L só, rosa.eng. E aí você entra lá no link da minha bio, tem um linkzinho lá com número, com tudo. Então, quero contratar a Gabriela, quero fazer um projeto com a Gabriela, quero fazer uma consultoria com a Gabriela, quero fazer uma aula com a Gabriela, um treinamento com a Gabriela. Tá lá, tá tudo lá. Aproveitando aqui, Gabriela para todos os lados. Gabriela para todos os lados. Deixa eu te falar uma coisa que eu não quero terminar, você fala aí. Uma coisa que eu preciso falar. Se você não quiser comentar, eu preciso comentar com você. Mas eu gosto disso, eu eu gosto preciso dessa... comentar com você para terminar. Assim, olha só, Gabriela, você é uma pessoa do interior, de Barra do Piraí, município que não é os mais punjantes do Italy, apesar que tem muita coisa lá. É interior, né? Você é uma pessoa que veio de uma classe média baixa, ou média Baixa, média, com média certeza. baixa. Você é uma pessoa mulher, você é uma mulher. Você é negra. Ah, rapaz, você é uma vitoriosa, né? Vê como é que você conseguiu. Você teve muita dificuldade para ultrapassar essas coisas todas que eu falei, atrapalharam. Porque esse pessoal, assim, eu defendo, por exemplo, que o CREA, no plenário do CREA, tenha cota para negro. Porque a engenharia não foi feita para negro. Não foi feita. A engenharia foi feita para branco. E no máximo um preto igual a mim, clarinho. Mas a engenharia foi feita. Então, lá no CREA, eu defendo que a mulher tenha cota. Eu defendo, eu sou a favor de cota. Cota tem um limite da gente equalizar a discussão. Então tem que ter. Eu sou a favor de ter negro no plenário do CREA. Botar negro lá, cota. É cota, bota lá. Fazer com que as entidades todas, as associações, indique lá um determinado volume de mulheres, de negros, de índios, não sei o quê, porque precisa diversificar. E eu acho que, além disso, eu acho que obrigatoriamente o plenário tem que ser revigorado. Ele tem que ser gente jovem participando. Eu acho que tem que ter uma data limite de você poder ter. Marco Antônio etarismo. Não é etarismo, porque eu tenho 73 anos, participei quase 20 anos do CREA. Eu acho que tem que ter um limite de pessoas. O que você acha dessa conversa toda, desde a questão do negro, da pessoa que vem do interior, essas dificuldades que você teve, você superou isso tudo? Me conta essa história rapidamente para a gente poder terminar o nosso podcast maravilhoso que você fez. Espetacular. Olha, sim, eu tive muita dificuldade, com certeza. Tanto por ser mulher, quanto por ser negra. E, assim, o que foi mais marcante na minha trajetória, principalmente no início dela, foi que eu sempre... Eu olhei pra frente, eu olhei pra cima e eu não via ninguém. Eu falo muito isso. Quem é a engenheira que eu quero ser? Não tem. É uma engenheira negra que nananã, que é do Rio. Não existe, não existiu. Então, assim, eu senti falta de ter figuras nas quais eu me inspirasse, com as quais eu pudesse me relacionar. O que essa pessoa fez? Qual foi o caminho? Qual o livro? Qual a história dessa pessoa? Isso não teve. Então, assim, isso foi muito difícil pra mim. Volto a dizer que meu pai é uma pessoa que eu me inspiro muito. A minha avó, que é uma mulher preta, batalhadora e fez tudo pela nossa família. Eu tô aqui por eles, por causa deles, minha família, minha irmã, minha mãe. Mas, assim, eu senti muito essa falta. Isso foi muito difícil, de fato. Até hoje, mesmo, assim, eu costumo dizer que eu dei pequenos avanços, né? Dei alguns pequenos passos. Eu não sinto exatamente essa representatividade, que é justamente isso que você falou. Eu chego nos lugares e é verdade, gente, contra fatos não argumentos. As pessoas são majoritariamente brancas e homens brancos. Eu esqueci de dizer Porque isso. é engenharia. Mas a gente tem todo um papo, né, sobre como isso foi construído, por que isso aconteceu, mas eu gosto também de olhar pra frente. O que a gente faz pra poder melhorar isso? Oportunizar, é o único jeito. Então, assim, eu acredito de verdade, e eu gosto de trabalhar nisso, que gostei da sua palavra oportunizar, mas eu gosto de pensar que a educação, porque eu só estou sentada nessa mesa com você hoje por causa da educação, que eu estudei.
Então, assim, se não, onde eu estaria? Eu seria talvez mais uma estatística. Então, eu gosto é fato. E eu já estou fora da estatística. O que que eu acredito? Que a gente tem que criar meios, criar políticas, criar movimentos, tá? Que viabilizem que a educação chegue a pessoas que precisam. Mulheres da engenharia, mulheres que querem ser engenheiras, mulheres técnicas, meninas que querem engenharia e não sabem como faz. Como que o conselho, agora falando, como que as entidades, como que as políticas fazem, o que que elas estão fazendo para poder mostrar para essas Inserir. mulheres, para essas meninas, para esses homens também, pessoas pretas, especialmente mulheres pretas, que elas podem. Porque ninguém disse isso pra mim, entendeu? Eu só Mas você é fui guerreira. e acreditei. Vamos combinar Ah, mas que você muito é obrigada. guerreira. Eu não vou perguntar a sua idade, mas você é muito jovem, entendeu? Então, você ainda deve estar um quarto daquilo que você ainda pretende fazer. Ah, Você só eu, fez eu um quarto costumo, daquilo. eu Ainda gosto tem de 3 pensar quartos nisso. para você fazer. Ô, É. Gabriela Dias, Gabriela Rosa. Rosa, eu falei Dias lá. Falou Por quê? Você Dias. devia ter me corrigido logo lá Ó, atrás. você não vai esquecer nunca Nunca mais. mais. Rosa não pode ser. Gabriela Rosa, engenheira eletricista, foi um prazer imenso conversar com você. Eu queria dizer para você que essas coisas que a gente não conhece as pessoas, como eu faço várias, essa não é a primeira, já fizemos quase 80 podcasts. Cada dia eu aprendo mais. Cada dia eu acho que, de fato, essa troca que eu tenho aqui com as pessoas me revigora. Eu saio daqui revigorado, dizendo que eu aprendi mais um pouco e aprendi com pessoas que passaram pela escola de engenharia com dignidade e com certeza. Então, eu queria agradecer a tua presença, queria parabenizar o Jorge Omar que te indicou. O Jorge Omar sabe tudo. Ele reclamou comigo que você abandonou ele, que você não Ai, mais procurou ele, gente. entendeu? Ele reclamou comigo no almoço do Não, clube, que do almoço do isso? clube, e ele Mentira. foi, Ah, eu não reclamou. acredito Você volta para ele, nisso. pode falar que ó, Marco Antônio disse que você. Então, queria te agradecer e que deixar à disposição aí para você dar os seus as suas finais, opiniões finais, e eu acho que, inclusive, nós vamos voltar para falar sobre carro elétrico mais na frente, quando Porque tiver uma coisa ficou, que ainda está né? nebuloso, né? Tá Ainda bem está nebuloso. nebuloso. Mas, Assim, a Diego, gente poderia falar muito, muito sobre o que já tem de novo, sobre diretrizes, mas realmente eu acho que é importante a gente amadurecer um pouco o tema. Eu acho que a gente vai ter bastante coisa nova aí, você vê, de uma semana para outra, muita coisa mudou. E a gente acabou tendo esse momento também de eu falar um pouco da minha história, de eu falar sobre outros temas e perambular nisso daí, né? Permear esses temas. E acho que a gente vai ter, com certeza, se a gente fizer um outro podcast com especialmente certeza. voltado para isso, ou voltado para transição energética, ou voltado para outros temas, empreendedorismo, com certeza a gente vai ter muita coisa assim. Tá bom. O Gabriela Rosa. Gabriela é o nome da minha filha. Gabriela Rosa, eu queria me parabenizar com você, dizer que foi um prazer imenso conhecê-la. Ah, Muito eu que te obrigado. agradeço, agradeço. É sempre um prazer estar num momento desse aqui fazendo uma troca. Isso. E até a próxima, né? Tá bom. Obrigado.